acho que a gente tem que começar pela origem, e a gente acaba na pré-história, que infelizmente é muito pouco ensinado, muito pouco visto nas escolas e tal. Quando a gente vê, pré-história passa muito rápido, paleolítico, neolítico, pronto, já escrita, e começa lá com Suméria e Egito. Então a gente tem que imaginar que toda essa história começou numa época em que a gente não era propriamente humano, mas ainda tinha muito de animal, ou 100% de animal, e que as mulheres, que na verdade então nem bem mulheres eram, na época as mulheres tinham então um ciclo diferente do atual, que a gente pensa no ciclo menstrual de 28 dias, mas elas tinham um ciclo de 1 ano. Como é possível isso? As pessoas não param para pensar, mas a ideia da menstruação não é natural. Nenhuma fêmea de mamífero silvestre, né, não pode colocar doméstico porque tem interferência humana, mas nenhuma fêmea de mamífero silvestre menstrua. E ela não menstrua porque toda vez que ela ovula, ela engravida. Não tem como não engravidar, né? Então, o que acontecia com a mulher naquela época? Ela ovulava, e todas as mulheres sabem que quando elas moram juntas, elas tendem a ter o ciclo menstrual sincronizado. Na época você tinha uma sincronidade, uma sincronia mundial dos ciclos, né? Então, a ovulação acontecia na primavera, e todas eram fecundadas. Então, elas tinham, no final da primavera, elas tinham 9 meses de gestação e 3 meses de amamentação, o que dá 12. Então, elas tinham um ciclo de 1 ano, que era 9 de gestação, 3 de amamentação. A amamentação inibe uma nova ovulação. Depois de 3 meses, ainda que ela continuasse amamentando, acabava tendo um escape, ovulava novamente e engravidava novamente. Então não dava tempo para menstruar. E o ciclo era esse. As mulheres, elas então, na ovulação, elas tinham, como todas as outras fêmeas de mamíferos, cio. O que significa cio? Uma ditadura hormonal. Né? Por causa da ovulação, dos picos hormonais que acontecem na ovulação, existe uma imperiosidade, uma obrigatoriedade de haver a cópula, portanto, a fecundação em seguida. Isso acontecia mais ou menos sincronizado, como hoje em dia você vê, por exemplo, mal comparando, cadelas costumam ter cio, que é cada 6 meses, no caso delas, sincronizado também, que acaba sendo em agosto, por exemplo, um deles, aí falam que é o mês do cachorro louco e tal, por causa disso. Então, o ciclo da mulher era de 1 ano. A ideia de que os filhos eram da mulher era uma ideia óbvia, porque assim, os filhos vêm de dentro da mulher. Então parece muito claro que é a mulher que gerava uma nova vida. E não era nada claro que o homem tinha alguma participação com isso. Não existia uma relação direta, óbvia, entre o homem e os filhos. Então eles imaginavam que os filhos eram da mãe, e nem existia a palavra pai ou a ideia de que o homem pudesse participar desse processo de alguma forma. Então era como uma situação mágica, uma situação divina, sobrenatural em si. A própria mulher era a deusa, porque ela criava uma nova vida do nada. Ela sozinha criava uma nova vida do nada. E ela amamentava. A imagem da amamentação também é divina. Aparece magicamente, digamos assim, o alimento para manter aquele bebê. Então ela cria a nova vida e ela sustenta essa nova vida com os recursos dela sozinha. Então, nessa época, que é o finalzinho do Paleolítico, a mulher era vista como uma deusa, ela propriamente uma deusa encarnada. Então a primeira ideia da deusa é a mulher de carne e osso, né? Ela era encarada como uma deusa. Depois, aos poucos, com o advento da agricultura, é que houve a associação da deusa à mulher deusa com a deusa mãe, que é a deusa da terra. Porque aí elas começaram a perceber, eu digo elas, porque quem cuidava da agricultura era sempre as mulheres. O homem, na época, tinha uma função diferente. Caça pertence ao homem. Se tivesse que guerrear com a tribo do vizinho, aí seria o homem que fazia isso. E a mulher cuidava dos filhotes, porque eu digo filhotes porque não era bem humano.
Cuidava dos filhotes porque é natural. Se ela gerou, se ela amamenta, é óbvio que ela cuida do filhote. Na época a gente morava em caverna, então ela cuida da caverna, porque é um lugar mais protegido. Naquela época você tem que imaginar que a gente está em plena época glacial. Então sair da caverna e ir lá caçar é muito arriscado. Você pode ser atacado por um bicho, você pode morrer de frio. Então as mulheres deixavam isso para o homem. Na época eles já conheciam o fogo. No Paleolítico, no final do Paleolítico, eles tinham o fogo, mas não sabiam fazer o fogo. Então, por exemplo, se tinha um incêndio ou caiu um raio lá, eles pegavam o fogo e tinham que constantemente manter esse fogo alimentado. Quem fazia isso era a mulher. E tinha vários subprodutos. Como ela cuidava do fogo, nada mais lógico do que ela cuidar da comida também. E é um poder muito grande se você cuida da alimentação. Se você briga com ela, ela não te deixa comer. Quem cuida da caça, né, no sentido de o homem caça, traz e ela prepara o alimento. Um subproduto é a pele do animal que foi caçado. Se a gente está na época de frio, na era glacial, essa pele é muito importante também para agasalho. E também compete à mulher, então mais um poder. Então ela tem o poder da alimentação, do fogo, que é o calor, a luz, e mantém os animais distantes, das peles, da vestimenta e, o mais importante, da próxima geração, que é cuidar dos filhos. Né? A gente até fala, a mão que balança o berço governa o mundo. E isso é bem matriarcal. Então elas tinham um controle completo e isso aumentou com a agricultura. Elas começavam a perceber que na época a gente vivia de caça e de coleta. Então, coletava lá algumas raízes, algumas frutas, e elas começaram a perceber que ali onde todo mundo jogava fora ali os caroços, nasciam algumas plantas. Aí ela começa a associar a ideia da semente com a ideia da planta. Claro que demora milhares de anos nesse processo, até que ela descobre que se você coloca a semente na terra, a terra devolve uma planta, e você pode ter essa ligação com a terra. Aí aparece a deusa da terra, então a gente tem de terra, elemento terra, propriamente dito, terra, planeta terra, e terra, natureza. Então a gente chama de grande mãe, que é essa representação da natureza. E por que feminina? Ora, porque se a mulher gera uma nova vida, e essa deusa da terra também gera várias novas vidas, deve ser mulher também, a associação é lógica. Então você tem a grande mãe. Aí, nessa altura, você já tinha, então a gente já está no Neolítico, já com a agricultura mais estabelecida, já não se morava mais na caverna, mas você já tem uma aldeia redonda, circular. Aí a ideia do círculo aparece desde do aparecimento do fogo. Por quê? Porque se você tem uma fogueira no centro, é natural que você se coloque em círculo em torno do fogo, para todo mundo receber a mesma luz e o mesmo calor. Como eles estavam acostumados a fazer isso na caverna, na hora que você vai construir a sua aldeia, você faz uma fogueira no centro da aldeia, como os índios brasileiros ainda fazem, e constroem lá as choupanas, as ocas, enfim, em torno, num círculo. Então, a forma dessa grande mãe é circular, geometricamente e no tempo também, porque o ano é cíclico. O ano da mulher, o ciclo de gestação e amamentação, e o ano da terra. Aí elas começam a perceber as 4 estações do ano. Então você tem a primavera, que é a época do nascimento dos filhotes, e no fim da primavera, começo do verão, o novo cio, que no Neolítico já deixa de ser cio, mas passa a ser um ritual de fecundidade. Aí você tem o período do verão, que é quando brotam os campos plantados, então são os campos verdes, e no final do verão, no começo do outono, os campos dourados, que é quando você já tem o amadurecimento, por exemplo, do trigo. Então, nessa época, quais eram os vegetais que a gente cultivava? Era trigo, aveia, cevada, pouco mais do que isso. Essa era a base da agricultura. E algumas frutas também. Então, o outono era uma época muito importante, porque era que tinha o maior trabalho durante o ano. Você tinha que colher, ceifar o trigo, separar o trigo bom do ruim e separar principalmente as sementes que seriam replantadas, a gente diria replantado.
do ponto de vista matriarcal, elas seriam sacrificadas, porque você vai deixar de se alimentar daquela semente e vai, a bem da verdade, jogar elas fora, né? Você vai jogar por terra, vai enterrar a semente, como se você entregasse para a deusa. Todas as ofertas da deusa, mesmo posteriormente, sempre se fazem para baixo. Você faz uma oferta para a terra, num buraco cavado na terra. Quando você faz uma oferenda para um deus masculino, é num altar, é para cima. Então você faz para o céu, em direção ao céu quando é masculino e em direção à terra quando é feminino. Em grego, esse lugar para baixo, né, chama altar quando é para cima, e esse altar para baixo, ao contrário, chama-se cratera. Então você oferece para a terra numa cratera, num buraco. E a ideia de plantar é exatamente isso. Você coloca a semente lá para baixo e ela é tragada pela terra. Então você faz o sacrifício da semente. Qual semente? Obrigatoriamente a melhor semente. Se você plantar uma semente que está meio torta, meio pequenininha e tal, no outro ano você vai ter uma péssima colheita. Então, obrigatoriamente você tem que plantar o melhor grão. Então vem a ideia de que a deusa exige o sacrifício do melhor grão. Isso tudo em relação à agricultura. Só que a deusa se doa também para o clã, para a tribo, o clã que a gente chama. Por que ela se doa? Porque ela se deixa ceifar. Então, na época da colheita, você pega o trigo e ceifa com a foice, né? Então, a deusa se dá em sacrifício. Então, a ideia de que, em retribuição, você deve fazer, o clã deve fazer um sacrifício de volta para a deusa. Quem que a gente vai sacrificar? O melhor grão. Mulher? Não, mulher não pode, porque mulher é sagrada. Então vai ser um homem, mas o melhor possível. O que é o melhor possível? Aí varia de civilização para civilização. Os maias e os astecas, eles chegavam a fazer competições esportivas para escolher o melhor cara que ia ser sacrificado. Então ganhava a competição e ia para o sacrifício. Para a gente parece estranho, mas para eles era uma honra grande. Naquela época, a escolha era da própria matriarca, né? Essa sacerdotisa da deusa é a matriarca e ela optava. E era comum que ela escolhesse para o sacrifício o filho, porque nada melhor do que o filho dela para ser considerado o melhor indivíduo, que era sacrificado no final do outono, provavelmente com a mesma foice que tinha sido feita a colheita, né? Então, nesse dia especial, que a gente tem reflexos disso, por exemplo, no Halloween, que é no final do outono, sempre tomando o hemisfério norte como referência, né, porque todas as religiões acabam vindo do hemisfério norte. Então, no final do outono, a matriarca esperava quando a lua aparecia no céu em forma de foice vermelha. Isso se chama a foice da lua negra, que é o último dia antes da noite de lua negra, e que ela aparece logo após o pôr do sol, e como está muito perto do pôr do sol, ela é tingida de vermelho. Então forma uma foice sangrenta no céu. Então é o sinal da deusa de que ela aceita o sacrifício naquela noite. Então é uma noite meio macabra, assim, né? E faz parte do ciclo e não era visto como uma perda. A ideia é que, exatamente como o trigo, aquele que é sacrificado no final do outono vai renascer na primavera, junto com as sementes, né? As sementes plantadas renascem na primavera. Então a ideia do círculo e do ciclo do tempo está sempre constante na visão matriarcal. Elas não entendiam o tempo linearmente como a gente, presente, passado, futuro. Elas entendiam o ano, sempre o mesmo ano, o ano que se repetia nas suas 4 estações. O mês, que é a lua, né? Um mês é um ciclo completo da lua, das quatro fases. Que aí sim dão os 28 dias que a gente privilegia hoje. A gente divide uma lua, que seria um mês, em 4 semanas, uma fase da lua para uma semana, mais ou menos. Todos esses tempos são cíclicos. E essa que é a visão matriarcal, né? Isso começa a mudar com uma revolução, que na verdade foi a segunda revolução que aconteceu na história. Vou voltar então para a primeira. Qual foi a primeira revolução? A primeira revolução foi feminina. Então, assim,
Houve uma mulher, ou várias, eu não sei quando, não sei quem, mas houve alguém que um belo dia, quando tinha lá o ritual de fecundidade, no final da primavera, no começo do verão, ela falou, não, eu não quero ir nesse ritual. No matriarcado não existe imposição de nada. As coisas acontecem porque elas são tradicionais e porque estão na época de ocorrer. Então a ideia de falar não é inédita. Então essa mulher que falou não, eu não vou no ritual de fecundidade, foi a primeira no planeta que não foi fecundada. Porque se ela não foi lá, ela ovulou e não foi fecundado. O óvulo não foi fecundado. O que acontece depois disso? Depois disso, menstrua. 15 dias depois, ela menstrua. Imagina, nunca tinha se visto isso na história. Ninguém sabia o que era menstruação. A ideia de sangue é automaticamente associada à ideia de doença, morte, né? Uma pessoa que sangra é uma pessoa que está doente. Ah, então com certeza essa moça foi amaldiçoada pela deusa. A deusa queria que ela fizesse o ritual. Ela se recusou a fazer o ritual, ela rompeu com a deusa da terra. Ela rompeu com a deusa da terra e teve que ser expulsa do clã. Pelo simples motivo que se ela ficasse no clã, o clã inteiro ia ser amaldiçoado junto com ela. Talvez não tivesse colheita. Então ela foi expulsa e foi morar na floresta, sozinha. Isso deve ter acontecido com várias mulheres ao longo do tempo. Algumas não conseguiram sobreviver, imagino, ficaram na floresta, não sabiam o que fazer. Outras conseguiram. Como elas conseguiram sobreviver? Elas tinham que se virar com o que tinha na floresta. Então elas tinham que caçar pequenos animais e para isso elas acabaram domesticando o gato, porque quem domesticou o cachorro foi o homem quando ia na caça. Para caçar pequenos animais sozinha na floresta, o gato ajuda mais do que o cachorro. Ela teve que aprender raízes, ela teve que aprender folhas e teve que aprender quais frutos podiam ser comidos e quais não. Fica imaginando certos fungos, certos cogumelos, alguns alucinógenos, outros mortais, outros comestíveis. E ela tem que descobrir todos esses segredos, todas essas coisas da floresta. E ela morando sozinha na floresta, ela continuou menstruando a cada 28 dias. E aí ela começa a perceber que ela brigou com a deusa da terra, mas tem uma outra deusa que a recebe, que é a deusa da lua. Aí entra o ciclo de 28 dias. Então ela começa a reverenciar a lua, ela prefere a lua cheia porque numa noite de lua cheia você enxerga muito melhor as coisas da noite. Ela é uma mulher mais noturna do que diurna, porque durante o dia ela pode trombar com caçadores e não é muito legal. Ela sabe segredos de cura com raízes e ervas, e as mesmas raízes e ervas também poderiam servir facilmente para matar. Então ela conhecia segredos da vida e da morte. Essa é a bruxa, a mulher que disse não. Com o tempo, até mesmo quem morava no clã, de vez em quando, tinha que pedir ajuda a ela, porque ela que sabia curar determinadas doenças. E ela menstruava, se ela menstruava, ela tinha TPM. Então reza para não encontrar com a bruxa no dia de TPM, que em vez de te curar, ela te mata. Então todo mundo tinha muito medo da bruxa. Então, essa mulher isolada que mora na floresta, né, e que faz coisas que ninguém sabe o que acontece lá. Ela não tem a relação com a terra e com a vida cotidiana prática. Ela tem a relação com o mundo espiritual estranho, ela tem a relação com seres pouco conhecidos. Então essa é a primeira revolução. A segunda é a revolução masculina. Os homens cansados de serem usados pelas mulheres, cansados de serem tratados como objeto, eles resolvem mudar toda a história. E os coitados dos homens, eles não tinham nada para contar, eles não podiam ter filho, eles não tinham segredos da culinária, eles não tinham segredos da bruxa, nada. A única coisa que os coitadinhos tinham era a força bruta, a força física. Por quê? Porque depois de milhares de anos, as mulheres obrigando eles a caçar, a lutar, a fazer todo o serviço pesado, eles ficaram, por seleção natural, muito mais fortes do que a mulher. Se você compara a diferença física que existe entre homens e mulheres com a diferença física que existe entre outros mamíferos, a diferença do humano é muito maior do que, por exemplo, você pensa na onça macho e onça fêmea. É mais ou menos a mesma coisa.
Já no ser humano a diferença é muito grande, por causa dessa época de matriarcado. Os homens mais fracotes simplesmente morreram, então foram selecionados os homens mais fortes. E é essa mesma força que eles vão usar contra a mulher. Então eles vão lá, depõem a matriarca, mata todo mundo que se coloca contra e pela força tomam o poder. Bom, mas elas são mães e o homem vai ser o quê? A gente inventa uma palavra, vai ser pai, pronto. Mas como é que vai ser pai? O que o homem tem a ver com os filhos? Não! Mas a gente prende a mulher e obriga todas as mulheres só podem ter um homem, porque aí esse homem vai ser pai dos filhos. Mas e se ela tiver outros? A gente mata elas. Pronto. Então está estabelecido o primeiro tabu. A gente estava falando sobre psicanálise, isso tem no Totem e Tabu do Freud, né? Então, o primeiro tabu é: todas as mulheres só podem ter um homem. Note que ninguém falou quantas mulheres um homem pode ter. Ele pode ter quantas ele conseguir conquistar. Conquistar à força, que é aquela imagem do troglodita dando com a clava na cabeça da fulana e arrastando pelos cabelos. Bom, isso ficou assim há algum tempo, até que alguém questionou: bom, mas a fulana tinha um marido antes e o marido dela morreu. E agora ela pode casar de novo? Se ela casar de novo, o filho vai ser do primeiro marido ou do segundo? Na dúvida a gente mata ela, porque aí já não tem problema. Morreu o marido, ela morre junto. É engraçado falar assim, mas na Índia, até bem pouco tempo atrás, bem pouco tempo que eu digo, um século e meio, as mulheres elas eram queimadas com o marido, eram várias, na mesma pira. O cara morria, ele era cremado e as esposas iam junto também. Os astecas faziam igual. Então, quer dizer, é bem comum essa ideia de que o cara morre para não dar dúvida, mata a fulana também. A partir daí, eles criaram uma outra ideia de que, segundo o tabu, toda mulher deve casar virgem. Já que existe uma maneira de você saber quem é virgem e quem não é, de um ponto de vista físico, óbvio, exige a virgindade, que aí já não tem mais dúvida de quem é o pai, né, de quem é o filho. De quem é o filho. Então foi estabelecido o segundo tabu. A situação ficou mais ou menos bem, até que houve um terceiro problema. A segunda geração de homens cresceu e tal, e o que acontecia? Todas as mulheres disponíveis naquela tribo, elas já estavam casadas de um jeito ou de outro. Então, para essa nova geração conseguir mulheres, eles tinham que ir lá na tribo do vizinho, brigar com a tribo do vizinho, matar todos os homens de lá e trazer as mulheres de lá à força. Tá, eles fizeram isso há algum tempo, mas isso dá muito trabalho. Alguém teve a ideia: vamos matar os homens daqui mesmo e ficar com as mulheres daqui mesmo, não precisa ir no vizinho. E foi o que eles fizeram. Eles mataram os homens da própria tribo e se casaram com as mulheres da própria tribo, que eram os pais. Eles mataram os pais e casaram-se com as mães e com as irmãs. Tudo bem, fizeram isso, só que aí imediatamente eles pensaram: mas e na próxima geração? Na próxima geração quem vai morrer sou eu. Conclusão: vamos proibir isso. Então fica proibido matar o pai, péssimo matar o pai, e fica proibido se casar com a mãe e ou com a irmã. Note que matar a mãe pode, note que casar com a filha também pode, só não pode casar com a mãe e com a irmã e matar o pai. O famoso complexo de Édipo nasceu daí. Com esses três tabus, fica instituído o patriarcado, a famosa pátria. E que, pelo jeito, deu bem certo nos últimos 10 mil anos, é o tempo que esses tabus foram instituídos, está funcionando direitinho, mantendo esses três preceitos, que é o que faz existir a possibilidade de pai. Mãe é uma coisa natural, é óbvia, é dada pela natureza. A ideia de pai é artificial e só pode ser conquistada à força. Então, o patriarcado inventa lei, que começa com os tabus, e para você ter uma lei, você tem que ter uma punição para quem infringe essa lei. E normalmente a punição é a morte. Então você tem esses reflexos patriarcais em várias religiões, né? A ideia de punição do adultério, inclusive punição da mulher adúltera que foi estuprada. A fulana foi estuprada, eles consideram ela adúltera.
E, por exemplo, segundo a lei do Alcorão, ela precisa ser apedrejada, mesmo ela tendo sido estuprada. Diz que a culpa é dela. É ela que deve, de alguma forma, ter chamado a atenção. Inclusive, eles usam aquele chador e a burca e tal, para evitar que ela chame a atenção do homem. A teoria é: o homem é um ser inferior e não consegue lidar direito ou tão bem com as suas emoções quanto a mulher, que é mais evoluída. Então, como o homem não consegue lidar com as suas emoções, cabe à mulher mais evoluída não instigar o homem. Por isso a mulher se cobre para não instigar o homem. Essa é a ideia. Claramente patriarcal, a ideia de que toda mulher só pode ter um homem e a ideia da virgindade e tudo. Só um exemplo, existem muitos outros. Agora, e o que foi feito então do aquele matriarcado? O matriarcado foi deliberadamente combatido ao longo da história. Em algumas civilizações, você teve um equilíbrio entre a visão matriarcal e patriarcal, como no Egito, por exemplo. Mesmo os maias tinham um equilíbrio entre a visão matriarcal e patriarcal. Na Grécia Antiga, no começo, nas primeiras fases da Grécia Antiga, mantinha-se esse equilíbrio e existiam várias religiões matriarcais, como os mistérios de Eleusis, que depois eu posso falar um pouco mais. Você tinha os mistérios de Éfeso, que eram as religiões que cultuavam Ártemis, a deusa da lua. Então continuava tendo a deusa da terra, Deméter, que era cultuada em Eleusis, e a deusa da lua, Ártemis, que era cultuada em Éfeso. E começaram a aparecer várias religiões patriarcais, com deuses masculinos. O principal deus masculino é o Sol. Se você tem a Terra e a Lua como deusas, você tem o Sol como deus. Às vezes o céu, às vezes o Sol, às vezes os dois juntos, às vezes dois deuses masculinos separados, Sol e céu. Mas com um certo equilíbrio. Porém, então, na Grécia Antiga, teve a invasão dos dórios. Quem eram os dórios? Os dórios faziam parte de povos indo-europeus que vinham da região do Mar Cáspio, no Cáucaso. Eles conheciam o ferro, eles conheciam o cavalo, eles eram extremamente agressivos, bélicos e patriarcais ao extremo. E eles eram nômades, eles iam invadindo, eles não ficavam parados lá, eles iam saqueando, invadindo e passavam para uma próxima região. De lá, eles invadiram a Índia, onde hoje é a Índia, eles invadiram a Península Arábica e chegaram a ter confrontos, que eram os hititas, e chegaram a ter confrontos com os egípcios, e chegaram, pelo outro lado, na Grécia. Quando eles chegaram na Grécia continental, esse povo que chegou na Grécia continental chamavam-se dórios. Eles tinham uma superioridade bélica muito maior por causa do ferro e do cavalo, e conquistaram e destruíram todas as civilizações que existiam ali antes, que é o que a gente conhece hoje em dia como civilização micênica. Eles destruíram tudo a ponto de a gente hoje em dia nem ter registro histórico da civilização micênica. Você tem algumas ruínas, mas a gente não conhece direito a língua que eles falavam, que não é o grego, eles falavam uma outra língua. Não conhece direito a estrutura da civilização deles, tem uma noção muito pela mitologia, um pouco pela arqueologia, e aos poucos a gente vai descobrindo um pouco mais. Não contentes, eles começaram a invadir também as ilhas, né? E toda a região insular da Grécia foi conquistada e uma outra civilização foi destruída também, que é a civilização minoica, cuja capital ficava em Creta. Até que teve a conquista de Knossos em Creta e a destruição completa da civilização minoica. E a imposição do patriarcado. Imposição do patriarcado, sempre à força. Sempre à força. E aí, com todas as restrições às mulheres e perseguição às religiões matriarcais. Não dava para aceitar, numa visão patriarcal, que continuasse existindo religiões matriarcais. Isso é visto na mitologia como a Guerra das Amazonas, contra as Amazonas, chama Amazonomaquia, em que eles sistematicamente guerrearam contra essas mulheres também sobre o cavalo, que eram as últimas que resistiam em nome de Ártemis, no caso a deusa lunar,
contra o patriarcado, mas elas foram derrotadas também. Então, na Grécia toda a região helênica, foi instaurado um patriarcado extremo, que é o que a gente chama de Idade Média Helênica, né? O período das trevas. Por quê? Porque muito parecido com o que aconteceria depois na Europa, houve uma involução cultural enorme, né? Que depois teve que haver um renascimento numa fase mais posterior.